programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta terça-feira, exatamente dia 28 de setembro de 2021. Minha gente, 28 de setembro, presta atenção. Adeus, setembro. Estamos aí na primavera, espetáculo, né? Mês das flores, os pássaros cantando, sol, luminosidade, se avizinhando aí, vivendo a primavera e daqui a pouquinho chegando o verão, lá por 20 e poucos de dezembro, aí Natal, Ano Novo, férias. É um negócio fantástico, mas eu digo isso mais para chamar a atenção dos senhores que a velocidade do tempo é implacável. Aproveite essa vida que é espetacular, vale a pena, mas percalços sempre existem, vamos transpô-los e aproveitar ao máximo essa vida que é maravilhosa, tenha certeza. Vamos adiante também dizendo que tem que respeitar a pandemia, a Covid-19, que ela está aí ainda e levando gente embora, lamentavelmente. Tem gente que não respeita. Esse final de semana, muitas aglomerações, né? A Guarda Municipal desbaratando essa turma aí, porque eles não respeitam, eles não se acomodam, né? Não têm responsabilidade. E aí, chegar no fim do ano, minha gente, não vai ter aquela confraternização que a gente almeja, que a gente tem expectativa. Você tem que fazer a sua parte, absoluta responsabilidade. Sem aglomerações, muita máscara, muito álcool em gel, etc. e tal. Respeite os protocolos, determinações de sanitaristas, infectologistas e também decretos. Está voltando aí o público até no futebol, de maneira gradativa, então faça a sua parte, por favor, tá bom? Estamos aqui com o patrocínio do Grupo Zafra, 86 anos, e Banrisul, o grande banco do Sul. Vamos adiante, Jurandir Soares, passando pelo Campeonato Brasileiro, o que se avizinha para a dupla Grenal? Olha, para o Grêmio se avizinha um jogo que tem mais do que obrigação de ganhar, que é contra o Sport Recife, né? Que, aliás, está sujeito a perder todos os pontos que já ganhou até agora, porque pediu um jogador emprestado do Internacional, Pedro Henrique, e esse jogador já tinha jogado as 7 partidas, né? Então, não poderia jogar. Não podia escalá-lo. Não podia escalar. O pessoal do departamento jurídico não desse, pode, vai. A própria CBF mandou comunicado, não pode. Eles não, papapi, foi erro de sistema, tem coisa, pode jogar. Ou é pagar o vale. Paga o vale, né? O time já estava numa pindaíba danada. Exatamente. E agora, então, fica decretada a queda de todos os pontos para a segunda divisão, né? E o Grêmio tem mais que fazer a sua obrigação. O Grêmio tem jogos agora pela frente, é o Sport do Recife e é o Cuiabá, né? E o Cuiabá até que está em ascensão. E o Grêmio ganhou do Cuiabá lá. Ganhou do Cuiabá lá, tem obrigação de ganhar aqui. Tem obrigação. Então aí são 6 pontos. Se ganhar nesse agora do Sport, já deve sair da zona de rebaixamento. Mas só que nós já estamos isso aqui há alguns jogos, né? E o Internacional tem um osso duro de roer, que é vai pegar o líder lá. O líder lá. Em Minas, Belo. Mineirão, né? O Atlético Mineiro. E com torcida agora também, né? Torcida, exatamente. Mudou o quadro. Muda o quadro. Muda e muda muito. Sabe por quê? Porque o jogo em casa tinha se tornado um jogo em campo neutro, né? Porque não tem torcida, os campos têm todos a mesma dimensão, quase todos as mesmas condições de gramado, tal. Então o jogo passou a ser em campo neutro. Você jogar lá ou jogar aqui não fazia diferença, porque a grande diferença que faz no futebol é a torcida. E agora, voltando a torcida, começa de novo a fazer essa... Agora eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, Paulo Olímpio Souza, Marcos Vinícius de Almeida, nosso ilustre deputado e comentarista, Jurandir Soares, grande jornalista, grande comentarista, um homem que entende tudo de política internacional. Eu não entendo nada de futebol, nada. Porque um atleta do Grêmio, às vezes, é a folha de pagamento de um clube que disputa o brasileiro. Sim. Douglas Costa. Pô, para aí um pouquinho, esse rapaz está trilionário. Talvez seja um pouco de força de expressão, mas está bilionário, tá? Fora o que ele vai receber ainda da Juventus, etc. Tem uma baita grana para muito dinheiro para receber. Mais o que ele recebe. Falo em 100 milhões. 100 milhões. Sabe lá o que é isso, Jandir? Sabe lá o que é isso? Isso é uma mega sena, sozinho. Mais 1.300.000 limpo do Grêmio por mês. E qual é o compromisso desse rapaz? Não, e não dá resposta nenhuma da Nenhuma, não disse que veio. Não. Por isso eu digo, então, não entendo, porque se a folha de pagamento valer pela qualidade do atleta, porque se tu paga muito é porque ele é muito bom, ele é um craque. Que tem que fazer a diferença. Tem que fazer a diferença. Aí o Grêmio joga com adversários. Estão lá
a pindaíba, com uma folha de pagamento tímida, absolutamente tímida, e o Grêmio perde ou empata, e mais perde. Para esse esporte, o Grêmio perdeu lá. Perdeu lá. Agora mesmo, lá nessa baixada, lá, domingo aí, toma ali 4, time né? misto, tomou 4, ao natural lá. A mesma equipe que o seu Filipão escalou para jogar contra o Flamengo e ganhou do Flamengo. E que deu uma esperança para a gente. Deu uma esperança. Né? Agora, o que eu também vou dizer outra para ti. Seu Luiz Felipe Scolari, para mim, não precisaria estar no Grêmio. Ele já deu tudo, já tomou 7 da Alemanha e já ganhou, já enriqueceu. Está aí só simplesmente botando mais no bolso, mais no bolso. Qual é o compromisso de um atleta, de um treinador? Nenhum. O compromisso é dos sócios que pagam, dos patrocinadores, né, daqueles que bancam a camisa do clube, ou, enfim, e a responsabilidade da direção, do presidente do clube, quitar as contas, seus compromissos. A turma que faz o espetáculo, que é o treinador e o elenco, nenhuma responsabilidade. Se perder 50 partidas, não muda nada no contra-cheque deles. Tá certinho lá no final do mês. Paulo Olímpio Souza. Bom, vamos falar um pouco do Inter. O Inter tem me surpreendido favoravelmente pelos resultados obtidos. O Inter está com uma sequência de 7 jogos invictos, 4 vitórias, 3 empates. Está já chegando lá uma classificação buscando a Libertadores, mas não satisfaz a mim e muitos colorados, porque cada jogo é um sofrimento. É dramático, se torna um drama. Nós temos essa última partida, foi... Contra o Bahia foi um exemplo. 10 em efetividade. Tivemos 2 chances e fizemos os 2 golos. Isto é uma coisa raríssima de acontecer. Mas, depois disso, nós entregamos o campo e o domínio do jogo ao Bahia, que é um time que está lá quase sendo rebaixado. Se não fosse um milagre do nosso goleiro, nós teríamos amargado mais um empate ou, quem sabe, uma virada de jogo. Mas não tem acontecido. E o que aconteceu com o Inter para que esses resultados negativos não aconteçam? A sua defesa foi ajustada e tem acertado na maioria dos jogos, mas sempre dando oportunidades aos seus adversários. Eu só não entendo, e vou criticar um time que está a 7 jogos invictos, por que não se cria mais oportunidade? O Patrick, é uma grande discussão, o Patrick não vem apresentando, numa sequência de jogos, futebol nenhum. Aquele futebol que ele já apresentou no campeonato nacional passado, esse não existe mais. Este menino que entrou, veio lá do Barcelona, entrou 8 minutos, 10 minutos, fez mais do que ele numa partida toda. Gustavo, até anotei o nome, Gustavo Maia, é desconhecido, é um jovem. Por que não dá mais tempo ou mais oportunidade para esses jovens? O lateral, Paulo Vitor, entra e melhora tecnicamente a lateral esquerda. É mais ousado, dribla mais que o Moisés, mas há uma insistência com o Moisés. Criticar um treinador que está invicto a 7 jogos me parece um contrassenso, mas não. Temos que buscar qualificação, não fazer um golo e aguardar e segurar aquele resultado com um sofrimento terrível para todos os torcedores. E para quê? Vamos ambicionar mais em cada jogo. Com relação ao Grêmio, Silvio, o Atlético Paranaense é um osso duríssimo lá naquele campo de gramado artificial. Eu sei, como torcedor do Inter, o quanto o Inter tem padecido e não tenho lembrança de um jogo que tenha ganho lá. Eles são terríveis. Então, eu acho que esse tropeço depois daquele excelente resultado contra o Flamengo
deve ser digerido e absorvido pelo Grêmio, sem transformar isso numa tragédia. E o Filipão, pelo seu retrospecto, eu estava vendo a sua biografia no Grêmio, ele merece sim uma continuidade, ele tem um viés defensivo, um viés, mas está muito mais compatível com o futebol gaúcho, que corresponde às suas origens, do que aquele pretensioso futebol toque-toque que o Renato fez com sucesso, mas que já estava em desgaste no final da sua permanência no Grêmio. Isso tem que ser reconhecido. Tá? Então, me parece que o Grêmio tem agora a oportunidade de deslanchar e melhorar. O Juventude goleou o Santos, estão todos os times alternando bons e maus resultados. Então está muito difícil, mas essa contabilidade que vocês acabavam de fazer há pouco, ganha aqui, ganha ali, estamos ali, é um pouco indigesto. Tem que estar fazendo essa contabilidade, não é nada bom. A cada rodada, essa contabilidade é indigesta. Eu sei que porque já vivenciamos, todos nós já vivenciamos em ocasiões diversas, é verdade, mas historicamente todos nós já temos essa experiência. O bom de fazer essa contabilidade quando tu está lá em cima, assim, para ver se eu chego no topo. Quantos eu preciso para chegar no topo? Está lá no topo. Né? Bom, mas temos um jogo sábado contra o líder. Líder disparado. O Atleta com 46 pontos contra 36 do segundo. É um jogo, é o grande desafio do Inter e o grande teste para o Inter. Ou pode levar uma goleada se continuar insistindo nesse tipo de jogo, ou pode trazer, como trouxe do Maracanã, um resultado surpreendente na base do contra-ataque no jogo contra o Flamengo. Enfim, para mim é um jogo a ser assistido. Com Rosário não, porque eu não costumo usar, mas um jogo a ser assistido com um coração na mão. Não? Só para... Não, conclui, por favor. E é isso aí. O Atlético vem, um time forte, né? Competitivo, mas tem um jogo hoje. Sim, é justamente isso que eu ia falar. Tu fala tem assim, um jogo em jogo hoje. A ser assistido, é esse jogo de hoje, né? E tu sabe muito bem, Jurandir, que sendo desclassificado, que é uma hipótese, para a Libertadores, perdendo para o Palmeiras, isso influi decisivamente no estado anímico dos jogadores. Pode isso ser um fator que venha beneficiar lá no sábado o Inter. Mas, se ganhar, também pode beneficiar o Inter, porque está com folga na classificação e pode entrar com um saltinho alto no sábado. Então, as considerações que me concerniam, Silva, eram essas. Perfeito. Tem a impressão que o Atlético ganha hoje do Palmeiras. Eu tenho a impressão que sim. Já deixou de ganhar lá, né? Que perdeu um pênalti, né? O Hulk perdeu um pênalti, né? Deputado estadual do Partido Progressista e nosso comentarista, Marcos Vinícius de Almeida, como é que me examina o futebol da dupla aí? O senhor que é um gremista. Eu estava tentando catar uma informação aqui, né, entrando um pouquinho nesse assunto, mas sem entrar direto na questão da prática do futebol, né? Mas a gente vai ter a inauguração, né, a partir de agora, das torcidas novamente nos estádios. Estão voltando. Né? O Inter jogará em Belo Horizonte já com torcida do Atlético. Eu estava tentando aqui encontrar aqui o decreto, né, que o governo da Bahia tentou apresentar, mas eu não consegui achar. Mas é importante frisar a questão da situação aqui no Rio Grande do Sul e como é que a gente está construindo. Eu achei que foi uma medida bastante ponderada, muito responsável por parte dos clubes do Rio Grande do Sul, junto com a Secretaria Estadual da Saúde, com a Secretaria Municipal, né?
Tem gente que está insatisfeito, porque acha que é pequeno o público, né? Tu ficar com 40% da capacidade do local sem exceder 2.500 pessoas, né? Então, num estádio grande como o do Grêmio, vai ter no máximo 2.500 pessoas, né? Se esse jogo fosse um time do interior, poderia ter apenas 40% da capacidade. Então, acho que a gente está tendo aí também, além disso tudo, uma nova forma de, né, quase que uma nova forma de fazer o que se fazia a vida inteira, né? Jogar futebol com torcida, né? Sentir o clima da torcida, o clima do campo. Isso é algo que talvez traga até para o próprio Grêmio, né? Uma retomada de fôlego, né? Mais ânimo, mais vigor para o clube, porque diante do que a gente acompanhou nos últimos meses, né, o time parece que perdeu o espírito, né? Perdeu aquele espírito vencedor, aquele espírito imortal, como os gremistas dizem. Então, eu vou tentar nessa vez aqui apostar as minhas fichas, ainda que seja, pelo grito dessas seletas 2.500 pessoas que vão poder fazer coro na torcida aqui para frente. É isso aí. Muito bem. Mas eu estava vendo, Sim. Marcos Vinícius, Jurandir Silva, o PSG contra o Manchester City pela Champions League. Terminou há pouco, peguei o segundo tempo ali. O estádio cheio, mano. Lotado. Vocês chegaram a ver? Lotadíssimo, toda a Europa. Toda a Europa, né? Não tem aglomeração, não tem nada. Lá liberou geral. Mas tu estavas há pouco verberando contra as reuniões aqui. Nós não abrimos ainda. Não, tudo bem, mas eu acho o seguinte, tem que começar, né, Che? Não, acho que sim, e eu estou dando razão ao Marcos Vinícius, quer dizer, está na hora de começar. E pelo que eu ouvi, segunda-feira, na semana que vem, já começam realmente, não sei se gradativo e paulatinamente ou abrem de vez. Eu acho que é bem responsável, bem ponderado e bem razoável a ideia de entrar com 2.500 pessoas no estádio nesse primeiro momento, como um evento teste, né? Depois de ter realizado aqui no Rio Grande do Sul a Expo Inter, com mais de 10.000 pessoas, né, por dia, acho que agora a gente está em condições, sim, de ter coragem e enfrentar alguns protocolos. Nos Estados Unidos, há mais de 90 dias, né, quando não tinha sequer um número que hoje o Brasil tem de número de vacinados em primeira dose, o governo do Biden, né, autorizou a população a andar sem máscara na rua. E a gente ainda vive aqui os protocolos de ter que andar mascarado, caminhando na rua, gente fazendo exercício físico na orla do Guaíba, ali com máscara. Então, acho que a gente tem que enfrentar essa coragem, começar a discutir de uma vez, né, o retirar a máscara, retomar a vida normal, para que a gente tenha ânimo. Lá na Assembleia Legislativa, hoje foi a primeira sessão que nós tivemos com acesso de público nas galerias. Pela primeira vez, desde março de 2020. Né, eu estou na Assembleia há 6 meses, tive a oportunidade agora de discursar para as galerias. Na Assembleia, como nos estádios, reflete na atuação dos players. Né? Com certeza, com certeza. Deputado com público é um. É outro, totalmente. Não, a gente até se sente mais à vontade, tu te sente realmente... O calor do povo. O calor do povo e poder subir, conversar com as pessoas. Não, até porque a Assembleia é para a casa do povo, né? Eles têm direito de se manifestar, de assistir as reuniões dos deputados, enfim, seus depoimentos, a tribuna, né? E até uma manifestação ordeira, evidentemente, sempre é bem-vinda para os parlamentares. Vamos adiante dizendo que nós estamos aqui com o patrocínio do Banrisul e Grupo Zafre, né? E vamos falar do Banrisul, o grande banco do Sul, o aplicativo que tem a sua cara. É o do Banrisul. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Veja a mensagem do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que tem as tarifas mais civilizadas. Olha aí. O Banrisul Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Ganhe tempo. Faça as suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Ok, vamos adiante agora falando do Armazém do Queijo Empório Gourmet, ali na rua Murilo Furtado 254, em Petrópolis. Estacionamento na frente, toda a quadra, segurança total e atendimento de gente que entende do recado. Está aí o João Tumeleiro, que trouxe lá de Bento Gonçalves essa culinária maravilhosa que ele
soube estabelecer aqui também em Porto Alegre, né, porque a matriz do Armazém do Queijo ela é em Bento, na rua Júlio de Castilhos, 563. Trouxe aqui para Porto Alegre essas maravilhas, que diz assim, ó, Padaria, Queijaria e Mercearia Gourmet, em Porto Alegre, uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha aqui em Porto Alegre. Então, Murilo Furtado 254 e Petrópolis. Telefones 98-020-7107 e o fixo é o 3392-0085. Segundas a sábados, das 9h30 às 19h30, domingos e feriados fechado, tá? Te liga, também tem uma teleentrega maravilhosa. Produtos importados e nacionais, como queijos, frios, vinhos, né, espumantes, champanhes, etc. e tal. E também temos lá camarão, pato, marreco, salmão, cestas para presentes, pratos prontos e bolinhos de bacalhau espetaculares, empadas espetaculares, deliciosas demais. E você encontra também mais informações do armazendoqueijo.com.br, né, no site, e também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. João Tomeleiro Neto comanda aí, olha essas brusquetas, isso é quase um meio quilo, um pão maravilhoso, isso aí dá para várias pessoas, né, se deliciarem, né? É maravilhoso. E também tem as pizzas maravilhosas lá do Armazém do Queijo também. Só coisa boa no Armazém do Queijo e Empório Gourmet. Tem conservas, massas importadas, nacionais, queijos, frios, tudo isso importado e nacional. Tudo isso no Armazém do Queijo e Empório Gourmet, com teleentrega também civilizada, né? Motoqueiro que respeita o trânsito e chega com o seu produto em perfeitas condições do seu endereço, do seu domicílio, tá bom? Telefones 98, mais uma vez, 98-020-7107 e 3392-0085. Olha aqui o prato do final de semana, né? Dia 1º de outubro, mês 10, mês da criança, tá bom? Olha aqui, ó. Nesta sexta, dia 1º, Armazém do Queijo irá servir filé à parmegiana, coberto com molho de tomate e finalizado com parmesão. Mas tá bonito aquilo ali, hein? Reservas pelo WhatsApp, 98-020-7107 ou fixo, 51-3392-0085. Quanto custa essa maravilha? Olha só. Ele custa R$50 o prato, o qual serve, em média, 2 pessoas. E é composto por 2 filés à milanesa. Aí, tu quer mais? Te manda para o Armazém do Queijo, Empório Gourmet. Já tem minha janta de sexta. Número limitado de pratos, então antecipe a sua encomenda, tá, minha gente? Te liga para lá, faz a sua reserva para não dar chabu. Isso tudo é entregue depois das 14 horas da sexta-feira, tanto para quem pede pela teleentrega, quanto para quem vai buscar na loja, tá bom? E o CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola, está aí bombando sempre, né? Mostrando a que veio. Esse que é referência nacional. Investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem e estágios do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul, que é referência nacional, o nosso aqui da capital, Porto Alegre. Veja a mensagem. Aí, então, você mostrando a sua mensagem e depois nós vamos lá para o Grupo CCG Saúde. Olha aqui, olha que beleza de produto. Para curtir a vida em qualquer idade, é importante ter com quem contar, sem dúvida nenhuma. Daí temos o Grupo CCG Saúde. Tá chegando um convidado especial no programa aí. Tá bom. Olha aqui, ó. Pô. É um gato. É um gato chegando aí. Seria o Bernardone? É o Bernardone. Para curtir a vida em qualquer idade, é importante ter com quem contar. Isso é indispensável. Esse é o Grupo CCG Saúde. Olha aqui, ó. Pop Humaniza. 59 a mais. Pensando nisso, o CCG Saúde oferece o Pop Humaniza, um plano de saúde completo e com valores acessíveis para quem tem 59 anos ou mais. Com ele, você tem acesso a mais de 20 clínicas próprias do CCG Saúde, além do novo Hospital Humaniza com laboratórios de análises clínicas, ressonância e tomografia com equipamentos de altíssima geração, equipamentos de ponta, os mais modernos do planeta, nós temos aqui no Hospital Humaniza em Porto Alegre. Além disso, você conta com serviço de teleorientação CCG 24 horas para tirar dúvidas diretamente com a equipe médica, além da telemedicina com consultas online, sem sair de casa e muitos outros serviços. Saiba mais sobre o Pop Humaniza em ccgsaude.com.br.
Aí você está muito bem informado. Obrigado. E vamos falar agora de sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba sucos Petri, uva laranja sem adição de água, açúcar e sem conservantes. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede sucos Petri. Uva laranja sem adição de água ou açúcar. Ele não tem conservantes. É o mais vendido, portanto, o mais consumido. Sua sede pede saúde, pede sucos Petri, a bebida de todas as estações. Há quase 29 anos, na nossa bancada, todos os nossos convidados e comentaristas fixos degustando sucos Petri 100% natural. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede sucos Petri, a bebida de todas as estações. Muito bem, vamos adiante. Jurandir Soares, começando por política internacional, Angela Merkel, uma das mulheres mais poderosas do planeta, se afastando do comando alemão. Como é que estão lá a definição das eleições alemãs? O verde esverdeou. O verde fez quase 15% dos votos, fez uma boa votação. Quase dobrou, né? Mas o resultado, por exemplo, a coligação, o CDU, que é o partido da Merkel, Sim. que é ligado com o CSU, são duas cristão-democratas, né? Sim. Fizeram 14,1% dos votos e o SPD, o Partido Social Democrático, que é de centro-esquerda, fez 25,7%. A diferença é muito pequena, mas ganhou... É quase um empate. Praticamente um empate, mas ganhou o partido do SPD, mas vai ter que fazer composição, né, para poder governar. Ele vai ter que fazer aliança com mais 2, 3 partidos para fazer a composição para governar. Aí, então, agora começam essas negociações, né? E, muito possivelmente, eles vão fazer negociação com os verdes, que os verdes hoje têm uma boa representação. É um movimento crescente na Europa, essa defesa do meio ambiente, Agora, da ecologia e tal. Jurandir, ela esteve 16 anos no poder. Sim. E ela não conseguiu fazer o sucessora? Ela não preparou nada nesse sentido? Não, aí é que está, né? Tu sabe que isso aí não é tão simples assim. Uma pessoa do vulto da Merkel, porque ela é uma estadista. Sim. Ela é uma pessoa que foi uma das maiores autoridades do mundo hoje em dia. Sem dúvida. Então, não é fácil tu buscar uma outra pessoa que possa estabelecer a tua estatura toda. Estabelecer a tua estatura, né? Então, o que ganhou, o Olaf Scholz, que é do SPD, era ministro da Fazenda dela, ministro das Finanças. Porque ali eles tinham a coligação, o CDU com o SPD. Sim, era um aliado no governo, mas não era do seu partido. Não era do seu partido, mas era da coligação, né? E era o ministro das Finanças, vice-chanceler. Um belo trabalho. Fez um belo trabalho, especialmente na pandemia, por isso que ele se alçou. Claro. Então, um membro do governo dela que foi o destaque, foi o alçado, não um membro do partido dela. Certo. Né? Não, se entende pelo seu desempenho. A diferença depois o deputado, Sim, sabe tudo. Né? Matéria política vai dar a última palavra. Mas o sistema parlamentar é que propicia, Silva. Está 16 anos no poder. Fosse num regime presidencialista, seriam quantos mandatos de reeleição? Isso não existe. Mas no sistema parlamentar, é excepcional 16 anos o mesmo premier, o mesmo chanceler manter o poder. Por quê? Porque há alternâncias nas composições. Ela se manteve sobranceira, porque lá não há extremos, não está polarizada a política. Tem meia direita, meia esquerda, tem verde, mas... Não existe uma guerra. Não existe uma guerra. Tem uma diplomacia lá dentro. Há espírito público e gente qualificada. É uma política com diplomacia. Pois bem, ela se manteve porque enfrentou crises terríveis. A crise de 2008, a crise das imigrações. Ela pandemia. É muito habilidosa, muito simples e sem... uma mulher vinda da Alemanha Oriental. Ela tem uma formação lá, quando a Alemanha estava dividida, vem da Alemanha Oriental. Uma estadista, assim, exemplar. Essas composições que o Jurandir, com seu conhecimento internacional, de política internacional, distribuiu, dissertou a respeito,
realmente isto propicia que um mesmo chanceler permaneça, porque não há extremos. Esse que ganhou do social-democrata, Olaf Scholz, como tu bem disseste, foi ministro dela numa outra composição. Mas o que tem mais importante do sistema, Sim. é que a Alemanha pode passar alguns meses sem definir quem será o substituto da Angela Merkel. Pode durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, e ela continuará esperando que haja essa composição para desenvolver um novo governo. A Alemanha para? não. Aí é que está. É isso que eu quero ressaltar no sistema parlamentar. A superestrutura política está discutindo todas essas tendências, questões. Vamos dar ênfase para a ecologia, segundo o Partido Verde, vamos dar ênfase para o aspecto social, segundo a meia-esquerda, ou vamos cuidar mais do capital e das indústrias, das empresas, segundo a meia-direita. Qual é a política de Estado? É isso que a superestrutura discute. Enquanto isso, a Alemanha a todo vapor, como sempre, tocando, porque a máquina administrativa, a infraestrutura administrativa É permanente. é profissional e permanente. Ao contrário de nós, em que houve uma troca de governo e tivemos que botar na rua 20 mil cargos de confiança. 27 mil. 27 mil cargos 27 de mil. confiança. Quer dizer, tem que se devolver profissionalismo ao serviço público. Eu trabalhei 30 anos no serviço público, chefiei servidores, e tem grandes funcionários públicos De alta dedicação, excepcionais, alta dedicados, profissionais, competentes. mas muitas vezes são preteridos por um cargo de confiança. Chega um CC. Chega um CC. O Bernardoni cansou de tirar gente competente isso. através de um CC. Ficava É de isso diretor. aí. Então, por isso eu estou dentro. Você já deve ter desconfiado que eu sou parlamentarista. Deixa eu só dar um pitaco antes de passar. Vai lá, pro tranquilo. Mazei, porque duas questões. Falaste que a Merkel pode continuar e vai continuar, e se passar do dia 14 de dezembro, ela se torna o governante mais longevo Mais da história da longevo da Alemanha. Vai superar O Adenauer? o Helmut Kohl, que foi o mentor Kohl, dela. Helmut Kohl, que ela se criou politicamente. Mas o outro teve mais prestígio, mais fama que ela, o Adenauer. Não, o Adenauer foi o fundador da Alemanha. Aquele foi, sim. quando se criou a Alemanha Ocidental, no pós-guerra, ele foi o primeiro governante ali, ele foi o top de linha. Mas e outro aspecto que eu queria colocar é que o parlamentarismo, se o governo não está bem, dá um voto de desconfiança, cai o primeiro-ministro, faz uma outra eleição sem trauma nenhum. Sem trauma. Sem golpe. Não precisa um processo de impeachment, que nem Impeachment, do presidencialismo, que é uma desgraça um processo de impeachment. Né? Márcio Vinícius de Almeida. Bom, eu não tenho muito o que acrescentar, né? Somos um craque aqui em política internacional, em relações internacionais, um experimentado, experiente agente público que colocou as questões extremamente no lugar certo. Eu acho que o que eu posso acrescentar diante desse debate, né, do que sustenta, o que sustentou a figura da Angela Merkel, além disso tudo, é que ela com o povo alemão, né, ao meu ver, é um povo que tem muito claro quais são os seus princípios, quais são os seus valores, qual é a sua verdadeira identidade. Isso é algo que existe na Alemanha. O povo alemão se reconhece, consegue realmente saber qual é o seu papel e quais são os princípios que norteiam a vida, para depois os princípios que norteiam a relação do serviço público com a sociedade e do próprio serviço público. Esse é um ponto acho que nos diferencia enquanto país. Outro aspecto que a Alemanha tem e favorece a essa democracia madura e essa gestão responsável que se viu, é o fato também da nação ela estar mais próxima das pessoas. As relações
do poder público com o cidadão ela é muito mais próxima. Nós temos aqui no país uma federação invertida, né, que começa na União, desce para os estados, chega nos municípios, quando na verdade deveria seguir a ordem natural das coisas, que é do indivíduo para a família, da família para a cidade, da cidade para o estado, e assim se formar um espírito de nação. Então há essa inversão. Outro ponto eu acho também é importante destacar da diferença da Alemanha para todos nós aqui, é que o Brasil é uma república sindicalista. Quando o Brasil, em tese, se tornou democracia lá, após os anos 80, como queiram dizer, se tornou uma democracia após os anos 80, o Brasil tinha mais de 16 mil sindicatos constituídos e tiveram uma garantia constitucional, inclusive, de poder ter uma contribuição obrigatória ao final de cada mês de abril, maio, né? Todo cidadão deveria fazer uma contribuição anual obrigatória ao sindicato que fizesse parte. E se tu não tinha uma profissão que era realmente a tua, pode ter certeza que algum sindicato se daria um jeito de achar uma maneira de contribuir. Isso fortaleceu no país um corporativismo que tira um sentimento de unidade, né? O parlamento brasileiro, da Câmara de Vereadores de um município pequeno ao Senado, ele foi formado por representação de interesses corporativos. E o Brasil legislava muito nesse sentido. Esse presidencialismo que nós vimos aqui, todo atravessado, todo quebrado, não deixa de ser fruto desse atrapalho que nós tivemos desde o momento da nossa Constituição. A Alemanha, por sua vez, tem hoje, né, números atuais, 16 sindicatos registrados com contribuição voluntária dos seus cidadãos, inclusive do serviço público. Então isso explica um pouco, né, quem manda nas regras do jogo, quem manda no poder. Os sindicatos não elegem deputados, os sindicatos não elegem vereador, não elegem senador. Quem elege é a sociedade, através de divisões partidárias muito claras. Angela Merkel é um exemplo de estadista, de chefe de Estado, né? E que acabou se tornando uma chefe de nação, né? Porque ela traduz exatamente o espírito do povo alemão. Por muito pouco mesmo, e talvez eu acho que ali por alguns preconceitos de alguns países na Europa, ela não se tornou a grande líder da Europa, né? Ela é hoje reconhecida por todos, né, como a grande líder da Europa, mas ela não teve o protagonismo que merecia ter na Europa por algumas resistências, talvez até por alguns preconceitos por ser uma mulher. Pelo fato de ser mulher, né? Pelo fato de ser uma mulher, porque certamente as qualidades, as virtudes dela colocam ela como a grande gestora, a grande comandante, a grande timoneira política de todo o continente europeu. Mas mesmo assim ela teve um papel muito importante, porque quando surgiu o Brexit, do movimento da Inglaterra de separar... Ela se manifestou, ela se impôs. Ela se manifestou e a Itália se assanhou e queria sair também e ela manteve a união da Europa. Líder continental mesmo. Mas veja bem o que é também, Silva, a educação política. Para que se tenha uma boa democracia, saudável democracia, precisamos de partidos saudáveis e partidos que representem efetivamente um programa de governo, não uma multiplicidade de 35 partidos. Que ela, com todo esse prestígio, com toda essa... Ela é uma unanimidade na Alemanha. Ficou 6 minutos sendo aplaudida pelo povo alemão. Assim, a nação alemã aplaudindo. O seu partido, tu perguntaste ela, a tua grande pergunta inicial, deflagradora do debate aqui. Mas como é que essa mulher não faz seu sucessor? Por quê? Porque a hora, o momento, não é para a meia-direita. O povo alemão optou sem desprestigiar sem demérito, exatamente. Sem diminuir a chanceler, diz, não, agora é outro momento. Isso faz lembrar, Silvas, outro momento histórico. Quem foi o grande ganhador do mundo, a grande estrela do mundo ocidental na Segunda Guerra Mundial? O líder das democracias, Winston Churchill. Terminada a Segunda Guerra Mundial, ele se candidata e perde a eleição.
Coisa Por quê? incrível. Porque a Inglaterra estava arrasada com os bombardeios e não era Pós-conflito. momento dos conservadores, era momento do Partido Trabalhista assumir. Clement Attlee se elegeu em 45 nessa eleição. Outro detalhe importante da eleição da Alemanha, e diz respeito, né, ao nosso deputado, a eleição que é 2 sistemas, né? O sistema do voto distrital e do voto na lista. Perfeito. Né? Você tem uma lista geral do partido que ele apresenta, você escolhe um membro dali e um do seu distrito eleitoral, que é aquele que com o qual o eleitor pode ter o contato do mais voto direto. distrital, a Alemanha tem o recall, né? Que o cara não cumpriu o papel bem, como imaginava o eleitor dele naquele distrito, ele pode ter um atalho no mandato. Né? A cada 2 anos, os eleitores avaliam o desempenho daquele parlamentar. Se ele não correspondeu, ele é substituído imediatamente pelo suplente. Né? Coisa de uma democracia evoluída, de um povo escolarizado, evolução nisso aí. Quem evoluído detém de o verdade. poder realmente é o povo. Agora, um detalhe importantíssimo desta senhora, Angela Merkel, chama-se simplicidade. Ela não tem vaidade, ela não tem prepotência, ela é uma diplomacia, é uma mulher que faz as lides do lar. Sim, faz. Sabe lá o que é isso? Lava a louça, Lava a louça, arruma a cama. Arruma a Sabe cama. que quando viajava, Cozinha. o oficial, o marido ia com ela, o marido pagava. Não. Não, e o detalhe, outro dia um repórter entregou ela, mas é a 6ª ocasião que a senhora vem com o mesmo vestido. Eu não sou modelo para estar desfilando, não sou modelo. Deu nos dedos. Chacão. Não, vai ao supermercado, com o seu carro. Pô, pera aí um pouquinho. Vamos adiante, falar do Barranco subindo ou descendo a Protásio. Há 51 anos do coração de todos nós gaúchos do Barranco, a primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. Olha aqui, o melhor chopp, o melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio, Barranco Barranquinho, complexo Barranco Barranquinho, ambientes climatizados e também ao ar livre. Poxa, começa com essa costela aí, brincadeira. Olha aqui, tudo isso liderado, né, o Barranco Barranquinho, pelo empresário Elson Furini. Telefones lá do Barranco, bombando sempre a teleentrega, é o 51 3331 6172, no Barranquinho, 51 30 28 23 10, lá fala com o Léo Piscine, né? O homem lá de Nova Prata, é o fantástico Léo Piscine. Minha gente, aqui então, te liga com as maravilhas, as delícias gastronômicas do Barranco Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos estão ali com um propósito único de que você passe momentos inesquecíveis no Barranco Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Então te liga aí, são 51 anos, é muita história, né? Assado de tiras, olha que maravilha isso aí, é brincadeira, é extraordinário, delicioso. Olha essa pizza, isso aí já bate ali no Barranquinho. Calzones, massas maravilhosas, isso aí é um parrigeiro espetacular, sensacional. Só coisas boas, maravilhas gastronômicas do Barranco Uma Barranquinho. paletinha de ovelha ali que Sim. Não, olha aqui, ó, Joandir, olha esse pimentão que maravilhoso, aquelas linguiças ali, aquelas batatas lá, roladinhas naquele aluminizado. Quer mais? Barranco Barranquinho subindo ou descendo a Protásio. Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Bombando lá em São Paulo, Auxiliadora Predial. Por quê? Porque tem um currículo invejável, né? É uma história de 90 anos que comemora nesse semestre a Auxiliadora Predial, que também é top of mind consecutivamente. Pensou numa empresa do segmento imobiliário, todos pensam a Auxiliadora Predial. Então a revista Amanhã consagra a Auxiliadora Predial como top de linha no Top of Mind 2021. Aliás, consecutivamente ela vem sendo consagrada com essa premiação da revista Amanhã, que é de alto prestígio, sem dúvida nenhuma. E mais 90 anos comemora a Auxiliadora Predial da sua fundação. Então, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Pensando em carteira de aluguéis, compra e venda de imóveis, administração de condomínios, Auxiliadora Predial. Telefones, então, em Porto Alegre, 32 16 6100, lá em São Paulo, 11 23 48 4000, o site auxiliadorapredial.com.br. Vamos adiante. Eu agora vou mostrar para vocês. Eu estou com gente nova em casa. Opa! Bateu lá em casa, dá para ficar por aí e tal. Eu digo, vamos lá. Gente boa, cara limpa, branquinho, né? Não tem nada contra a coloração, mas é branquinho. E aí eu digo, vai ficar com a gente aí então. Beatriz abraçou, achou maravilhoso. E aí chegou lá.
exatamente o Mozart. Chegou lá. Ah! Mas olha aí. Olha só Olha que o bichinho. Mozart. Que espetáculo. Isso aí, a raça é Spitz alemão. Olha Ele é um só. mini cachorrinho. Ele é espetacular, ele é dócil, ele é maravilhoso, ele é lindo demais. É extraordinário o bichinho, sabe? Aí as ideias vêm, às vezes a gente se perturba, né, com as ideias, com o comportamento. Tem um cão, vacina, veterinário, tosa. Sim, dá sempre uma. Agora depois tu pega o bichinho... Pega daí- com um bichinho desses aí. é brincadeira, né? Então tá aí. Aí tu te entrega total. O Mozart. Tá, Então, tá aí. bem. Então tá bom. É. Tá aí o Mozart, tá? Spitz alemão. É Mozart? Tá morando com a gente lá em casa. Pediu espaço, pediu guarida e a gente cedeu lá um beliche para ele. Tá certo. Agora falando em churrasco, eu vou mostrar para vocês que daqui a pouco eu saio daqui e vou comer uma picanha, né? Tu me desculpe, né, senhor? Comer uma picanha porque o meu amigo o Bajares Forge está me esperando. Olha. E já está. Olha lá. aí! Então já está com o aventalzinho já preparando a estação de Natal, né? Porque Mas essa foto é antiga, é o Papai Noel nessa não, foto. aí, né? não, ele Já tá se preparando? Tá mandando lá para a Califórnia. Então tá aí, ó. Ele é muito bom no assado, sabe tudo, né? O Bajares Forge. E tá competindo contigo, né? O Júnior Barbudinho. Eu acho que porque é Natal, então ele já tá com a... Sim, barbinha e tal. Já está nas redes Papai sociais. Noel. Redes sociais, para ver quem é que... Tá aí o Bajares Grande Forge. Uba. É de primeira grandeza no assado. Tá bom? Vamos adiante falando do Zafari. Grupo Zafari, 86 anos. Uma campanha institucional linda, maravilhosa, né? Que diz, a vida acontece quando a gente se encontra. É verdade. Se todos nós, você aí, com responsabilidade, fizer a sua parte, no Natal, Ano Novo, nas férias, talvez lá na beira, no batente, né? No mar, possa o pessoal se encontrar, se confraternizar nos clubes, lá na Saba, né? Jantares maravilhosos, né? Se você fizer a sua parte, respeitando protocolos, a Covid-19, a pandemia, né? Sem aglomerações, tudo isso deixando para a gente conseguir fazer isso lá no final do ano, Natal, Ano Novo e férias, tá bom? A vida acontece quando a gente se encontra, é a mensagem do Grupo Zafari, 86 anos, veja aí. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Agora, minha gente, uma mensagem importante aí para você. Olha aqui, é saúde, é profissionais médicos, né? É o Minuto Simers, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul. Os médicos estão com a gente nos momentos mais importantes das nossas vidas, desde a primeira batida dos nossos corações. Olha que coisa bonita. Isso é Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, 90 anos, um dos maiores da América, maiores sindicatos mais organizados da América. Ok? Por isso, respeito ao ato médico e defesa à condição de trabalho e contrato desses profissionais é responsabilidade dos gestores e consideração de todos nós. Valorize os médicos, valorize a vida. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Aproveitando o ensejo, Marcos Vinícius de Almeida, eu quero dizer que o Marcos Vinícius de Almeida, esse jovem que já foi 2 vezes prefeito de um município rico, diplomático, de gente muito querida do nosso estado, e hoje deputado estadual, ele foi presidente do IP Saúde. E lá ele estabeleceu muito respeito aos médicos, ao ato médico, porque, né, todo associado do IP, né, IP Saúde, vai ao médico, evidentemente, e o Marcos Vinícius deu uma atenção especial, né, a toda a atividade médica que atende todos os conveniados do IP Saúde. Mais ou menos isso, Marcos. O IP Saúde tem um número lá de mais de 9 mil médicos credenciados, espalhados por praticamente todo o Rio Grande do Sul, e é fundamental, né, essa relação de harmonia, de respeito que se construa com um médico credenciado ao Instituto, porque ele é a base, né, da construção da saúde, na verdade, né? Quando se fala, se usa o slogan aí do Simers, Dan Higgs, do Cremers, né, que são figuras aqui corriqueiras, aqui os nossos líderes no programa, né, não está exagerando, né? Temos então essa compreensão muito clara, né, a valorização do ato médico. Lá na Assembleia Legislativa,
inclusive agora como membro da Comissão de Saúde, nós estamos trabalhando de verdade para não se perca esse princípio tão importante e necessário para o fortalecimento da boa saúde. Há muitos projetos lá que tentam, de alguma maneira, roubar não o protagonismo, não a exclusividade ou fazer alguma reserva de mercado, mas alguns projetos que passam lá que tentam, de alguma maneira, subtrair a autoridade do médico dentro do seu próprio consultório, dentro da sua sala de cirurgia, dentro de um ambiente onde vai se fazer um parto. Nós não queremos correr o risco aqui na Assembleia Legislativa de ser injustos, tão pouco levianos, de entregar na mão de leigos, de pessoas preparadas, a atuação que é de um cidadão, de um profissional que tem uma formação muito bem estruturada e que merece esse respeito. Então, uma questão só de consideração mesmo, Silvio, fazer esse registro aqui. Perfeito, perfeito. Muito bem. Silvas. Oi. Eu vou aproveitar a presença do deputado. Hoje foi promulgada a legislação eleitoral. O Congresso promulgou. E tinha que ser promulgado até 2 de outubro para que essas novas regras se aplicassem nas próximas eleições. Na Câmara de Deputados tinham colocado a proposta a volta das coligações, que Perfeito. o Senado rejeitou. Seria isso um bode na sala que depois tiraram? Passou alguma outra coisa na ótica do deputado, que também é dirigente partidário, tá? Nessas novas regras para a eleição do ano que vem, a seu juízo, como é que os partidos aqui vendo essa... Foi aprovado pelo Congresso, os partidos estão lá representados. Essa tentativa de reforma eleitoral, né, alguns chamam de reforma política, reforma eleitoral, na verdade foi uma reforma, foram emendas, né, uma pequena atualização no próprio Código Eleitoral que nós temos no Brasil. Falta muita coisa em termos assim, de disciplina das eleições. Na minha avaliação, algo que seria muito importante que nós tivéssemos constituído, e aí servia não para uma eleição e não precisaria estar votando sempre, mas algo que ficasse claro para todo mundo, seria um código de processo eleitoral. Porque a justiça eleitoral, ela se vale por regras do direito criminal, direito penal, direito civil, né? E ela também é uma justiça que muita gente movimenta ela de má fé, e quem perde uma ação na justiça eleitoral não tem compromisso nenhum, não vai pagar sucumbência, não vai pagar nada. Sai ali e fica ileso. Alguns juízes, poucos juízes, têm a coragem muitas vezes de condenar quem ingressa ingressa em juízo por litigância de má fé, né, que é provocar a justiça sabidamente com o interesse de tumultuar o pleito da eleição, para agredir a imagem de alguém, afetar o equilíbrio, a paridade de armas. Então, esse eu acho que era um ponto que seria muito importante. Passou longe disso. A reforma votada no Congresso dessa vez, ela acabou ajustando os valores do que iria para o fundo eleitoral. E a distribuição, que isso aí mexendo na distribuição. A distribuição que vai favorecer mulheres e negros, né? Que com todo respeito às mulheres, com todo o meu respeito aos negros, mas isso não é justiça social que foi feito, isso foi realmente um ato para dividir ainda mais a sociedade, deixar ainda mais agudo esse ambiente, né, de polarização que nós vemos no Brasil. Mas passou, né? Colocaram-se ali a questão das coligações de novo para poder negociar algumas alternativas com alguns Permaneceu partidos. a coligação, então? Não, caiu a coligação. Caiu no Senado. Caiu a coligação, mas fizeram uma barbeiragem lá. Barbeiragem não, né? Foi bem desenhado. Que foi essa situação da quarentena ali para juízes, promotores, delegados, que essa foi uma situação que ganhou muito debate enquanto iam avançando temas como esse. Então, eu acho que esse é o ponto principal, assim, a manutenção do sistema como está hoje, como foi implantado nessa eleição municipal,
sem coligação, eu acho que é o único ponto positivo. Positivo da... E aí vejo o que nós estamos falando. Mas o isso único ponto positivo dessa reforma foi não ter reformado. Não ter reformado. Como veja, houve uma tentativa na Câmara. É isso. Então tá. O único ponto positivo foi não ter reformado. Tópica e não houve mudança significativa. Nada significativa, a não ser, como disse, aguçar essa polarização, ampliando o número de valores que ia ser entregue para os fundos eleitoral e fundo partidário e distribuindo dentro de um ambiente, como eles falam lá, de justiça social através do voto, que, sinceramente, seria muito mais fácil construir um programa realmente social, né, que valorizasse mais as mulheres, que valorizasse os negros, do que simplesmente despejar dinheiro em candidaturas que, em alguns casos, serão candidaturas forçadas. Né? Os partidos agora vão ter que rebolar de verdade para encontrar mulheres, para encontrar candidatos negros que queiram encarar o desafio, né? Não que não tenham mulheres, não tenham negros querendo concorrer, tem muitos, né? Mas os partidos, e a gente sabe como são, tem partidos que vão comprar candidatos. Vai ter muito laranja. Como diz, isso não já só o aconteceu. laranja. O laranja é uma coisa. Mas como acabou a coligação proporcional, então tu pega um partido pequeno que tem um deputado ou só uma deputada, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem casos assim, agora vão lá os grandes partidos e vão literalmente pagar o passe para essa pessoa se filiar naquele partido, dando ela garantia de fundo eleitoral e fundo partidário para entrar. Sim, ela recebe em dobro, né? Recebe em dobro, né? Eu não quero aqui dar o exemplo de nenhuma pessoa diretamente, né? Para não ser injusto aqui, mas a gente tem aqui no Rio Grande do Sul partidos de uma pessoa só, um deputado só, estadual, não tem federal, não tem ninguém. Partidos que sozinhos, sem coligação, não vão prosperar. O que vai acontecer agora? Alguns líderes partidários de partidos maiores que têm viabilidade de eleger, de fazer legenda, vão comprar essa candidatura. Comprar, eu não vou nem dizer se é no bom ou no mau sentido, mas vão dar a essa pessoa a segurança de que vai ter lá 2 milhões de reais, que é esse o teto que pode gastar na eleição, 2 milhões de reais em dinheiro público para concorrer por aquela sigla. Não é o fato de juntar lá a Dona Maria ou o seu João e fazer ele concorrer para pegar 500 votos e gastar o dinheiro do fundo eleitoral. Vai ser diferente. Como não tem coligação na proporcional, eu vejo alguns caciques já em Brasília sinalizando que vão às compras. Eles vão comprar o passe de candidatos, como tu traz lá o Neymar lá para o Paris Saint-Germain, eles vão fazer mais ou menos isso para ter fulano jogando pelo time deles. Atende a vocação desses partidos nanicos, que se criam para ter donos e negociarem. Pois é, mas não tem cláusula de barreira? Não, dessa vez não passou a cláusula de barreira, infelizmente. A cláusula de barreira foi não ter coligação. Isso já diminuiu o número de partidos no Brasil nessa última eleição municipal, né? Mas sem cláusula de barreira. Infelizmente. Deveria, né? Nós deveríamos ter. É o caso da Alemanha, né? 5%, partido que não alcançar 5% não tem representação do parlamento. Isso aí. Né? Aqui a coisa está livre, leve e solta. Vamos fundar um partido... Pergunta aqui para Marcos Vinícius Almeida. Político de expressão, cara limpa, jovem. O pessoal quer saber aqui, o senhor que é um parlamentar gaúcho, Ranolfo Vieira Júnior, vice-governador e secretário de Segurança, filiou-se ao PSDB depois da encrenca com o PTB. Muito bem, ficou um tempo sem filiação, mas estava lá o governador, tocando pandeiro, o governador Eduardo Leite, que sai em missão para Espanha e França, né, com sua comitiva. Como ele pode ser alçado a candidato, veja, mas o PSDB, que cotejou contra Zé Ivo Sartori e MDB nas eleições, que foram bem polarizadas, na eleição onde o Eduardo Leite ganhou, está comprometido o Eduardo Leite, leia-se PSDB, com o MDB, porque faz parte da sua base. E aí, como é que fica a situação do Ranolfo nesta situação que se avizinha logo ali? Olha, eu não sou do PSDB, né? Não, mas eu avaliando como político. Fazer uma avaliação como político. Depois da pesquisa que foi publicada na segunda-feira, foi uma pesquisa, na verdade, conduzida dentro do setor financeiro, dentro do mercado financeiro. Sim. Em São Paulo.
Foi feita uma avaliação junto aos gestores dos maiores fundos, das maiores empresas de capitais. O Eduardo Leite, surpreendentemente, entre todos os nomes que surgem, Lula, Bolsonaro, Dória, o que mais Mandetta, 68% de preferência do mercado financeiro. Gereissati já E abriu. expectativa de vitória sobre o Dória, o setor lá, isso que o Dória é um cara do mercado, né? O Dória é um empresário. Está no estado que é o tambor financeiro do país. Circula na Faria Lima lá com autoridade. O Eduardo aparece com 70% de expectativa de vitória sobre o Dória. Então, acho que a FHC não vai fazer a diferença no apoio ao Dória. Pelo contrário, acho que foi tiro no pé. Atrapalha o apoio dele, né? Até talvez não na prévia. Com o Lula, né? Lógico, o cara joga em tudo que aponta. Na prévia, mas atrapalha na eleição. Na eleição, né? exatamente. Ter a figura do Fernando Henrique, depois tem muita rejeição. que cometeu, ele perdeu assim, muito do respeito que tinha. Então, acho que depois desses números, assim, 68% entre todos os candidatos dentro do mercado, né, os grandes investidores do Brasil, e uma expectativa de 70% sobre o Dória, é sinal de que as coisas, acho que dentro do ninho tucano, já estão bem mais adiantadas do que parece. O Ranolfo, ele tem uma relação de amizade com o Eduardo, de confiança que foi construída ao longo desses 4 anos de convivência que tiveram, e é uma pessoa extremamente leal ao governo, um vice-governador que realmente conhece a área que atua, que é a segurança, conhece de política, sabe se relacionar com os lados opostos, mas é um cara que está realmente com um discurso extremamente aliado, afinado com o do governador. A hipótese do governador renunciar para ir a presidente, com a filiação do Ranolfo aqui, ela dá mais certeza de que isso pode acontecer, sim. Nós vamos saber o que vai acontecer nessa prévia aí do PSDB no final de novembro ali. E a partir de novembro, a gente já começa a olhar o cenário aqui no Rio Grande do Sul de uma maneira diferente. O PMDB, por hora, é aliado. O PMDB tem uma discussão interna que vai fazer no partido no mês de dezembro, sobre o nome que vai levar, se vai ficar com o Alceu Moreira, se vai ser o Gabriel, se vai ser o Sartori ou quem seja. E a partir da virada do ano, começa a construção da candidatura. Então, aí há um movimento também de saída do governo, caso o PSDB lance o Ranolfo. Caso o PMDB não apoie o Ranolfo como candidato. Então, ali é que começa, né? A virada do ano se desenhar é a que se desenha, mas a entrada do Ranolfo, para mim, é uma prova concreta disso. Assim, ó, relação de parceria, cumplicidade, confiança. Sintonia fina com o governador. Sintonia fina, acho que poucos foram os casos de governo que a gente viu tanto. O Sartori teve uma ótima relação também, governador, né? Com o vice dele, mas esse é o momento, acho que talvez, de maior sintonia nessas partes. O dilema que o Silvas te colocou, com a posição do Ranolfo em relação a Sartori, coisa assim, desde mocinho, dos bancos acadêmicos, foi meu aluno. Sou amigo do pai dele, que foi procurador de justiça comigo. E ele tem um histórico absolutamente discreto, sério e um servidor exemplar. Foi como delegado de polícia, chefe de polícia. E agora como secretário. Eleito vice-governador numa composição com um partido que, pela atitude do Jefferson, pelo amor de Deus, Roberto Jefferson, praticamente deu cartão vermelho. Mandou cair fora. Ele, com o caráter que tem, o Ranolfo, jamais poderia permanecer lá. Perfeito. Depois daquele episódio. Pois bem, ele é o vice e secretário de segurança. Mas se ganhar a convenção o nosso governador para o PSDB e ser candidato, isso acontecerá em novembro, ele seria o substituto no afastamento do governador natural, seja em que partido estivesse, porque foi eleito como vice. Claro. Então será naturalmente empossado no afastamento do Leite para ser candidato. Ser candidato à próxima eleição. Mas o que eu me refiro é dele ir para o PSDB
é uma certeza cada vez mais próxima de que o Eduardo vai concorrer a presidente. Pois é. Né? Porque ele está deixando o legado para alguém do seu próprio partido. Eu acho que essa é a certeza. Mas ele é declaradamente candidato. Ele não é candidato à reeleição e é candidato a presidente, mas eu digo, há uma convicção já de que ele vai ser candidato e que vai muito bem nessa eleição. Porque, do contrário, para um governador que quer fazer um caminho, que quer construir um sucessor, mesmo perdeu a eleição para o Dória. Digamos que ele não é mais candidato à reeleição e não é candidato a presidente. A tendência seria construir uma sucessão do governo. Isso é natural. E para esse trabalho ser bem construído, o próprio vice poderia ser uma pessoa para somar força em um outro bloco partidário. E quando o vice vem para o próprio partido dele, é que ele já tem, inclusive, um sucessor de quem ele quer para o próprio governo. Eu acho muito difícil o PSDB ter o candidato na sucessão do Leite a governador. Acho que haverá uma tendência natural para uma composição. Sem dúvida. E o Ranolfo é homem para essa composição, seja pelo Senado, eventualmente, ou seja, isso na hipótese do Leite não ganhar a convenção e permanecer no cargo de governador até o final, que ele diz que não é candidato à reeleição. Eu acredito. Não, ele não vai ser. Não vai ser. Ele vai bancar isso aí. Agora, diante dessas colocações que fez o Marcos Vinícius com relação a essa aprovação do governador Eduardo Leite nos grandes setores empresariais, financeiros e tal, e se ele bater o Dória, ele decola com a sua candidatura à presidência. Acho que a terceira via começa a se incorporar. Começa a se estruturar a terceira via e, de repente, ele pode repetir em nível nacional o que o Germano Rigoto fez aqui no Rio Grande do Sul. É isso aí. Quando, de repente, estava bipolarizado entre Brito e Tarso, e aí, de repente, o Rigoto veio correndo por fora e tal. E papou a eleição. O Eduardo Leite pode fazer isso aí. Vamos ver aí a euforia do governador Eduardo Leite quando foi homologada a sua candidatura no partido, no PSDB, concorrendo com o Gereissati, que já não está mais. O Gereissati, o ex-governador, já declinou da posição de candidato em nome do Eduardo Leite. Vamos ver aí a manifestação do governador, a sua euforia, né, na homologação da sua candidatura dentro do partido. Muito bem, pessoal. Está registrada a nossa candidatura dentro das prévias do PSDB para escolher o candidato a presidente da República. Eu estou muito feliz com as tantas mensagens de incentivo que eu tenho recebido. Mensagens de apoio que me dão muito estímulo, muita energia para essa caminhada que está começando agora e vai até o dia 21 de novembro, quando o PSDB vai escolher o nome que vai representar o nosso partido diante da população para a gente mudar o caminho do nosso país. Mas a gente precisa do apoio de vocês, então, por favor, nos acompanha nas redes sociais, está lá as nossas redes Tucanos por Eduardo, não deixa de seguir no Instagram, no Facebook, te inscreve no nosso WhatsApp para poder receber as notícias e vem com a gente nessa caminhada, porque primeiro a gente vai ganhar as prévias e depois, ganhando as eleições, vamos ajudar a botar o país no centro, o centro avante, o centro para frente, que pensa no futuro e que encerra esse capítulo triste e difícil que a gente está vivendo na nossa história ao longo dos últimos anos. Aí, então, a manifestação do governador Eduardo Leite, né, em relação à sua candidatura dentro do seu próprio partido, evidentemente, PSDB, onde o seu adversário, a rigor, forte adversário, até diríamos, que é o governador de São Paulo, João Dória, mas ele está tendo apoios invejáveis dentro do seu partido, no Congresso, etc. e tal, onde Fernando Henrique Cardoso não vai ter o peso que se imaginava, ou que alguém possa imaginar que terá dentro da convenção. Porque o FHC, eu diria, deu um tiro no pé, ele não poderia ter se envolvido nessa disputa, ele teria que ficar fora pela sua estatura dentro do partido. Ex-presidente 2 vezes e tal, tinha que ficar fora. Foi dar apoio ao Dória, eu acho que se enrolaram. E o Eduardo Leite vai tirar leite desta situação. O Fernando Henrique arranhou a própria trajetória dele, a própria biografia. Ele não podia fazer coisa pior do que fez. Não, quando ele se abraçou com o Lula, disse, em caso de segundo turno eu voto no Lula, ele já está dizendo o seguinte, meu partido não vai para o segundo turno. Exatamente. Meu partido não vai. Então. O que ele tinha que dizer? O meu representante, o meu partido vai lá para o segundo turno. Exatamente. Ele admitiu ali que... Admitiu, não, meu partido não vai, então eu vou votar no Lula. Ontem o Temer, que podem falar Assisti o Temer ontem, assisti.
Mas ele é diplomático, é um cara. chorro político. Sim, é muito bom. Ele é inteligente, uma bárbara. Aquelas hienas Ele só querendo... ele comia daqui, comia dali, só matando no peito. E ele não jogou uma bola fora. Não, e manteve a linha. A linha, deu resposta e calou a boca de Todos eles. Todos. Eles atacando por aqui, atacando por ali, Águia. só aqui, ó. Águia. Como é é bom águia. ver, quer dizer, bom, não é, foi 2 vezes presidente da Câmara, presidente... Não, é preparado. Pelo amor de é muito Deus. inteligente também esse homem. E preparado, culto, né, e coisa. E quando fizeram a pergunta para ele, coisa que o Fernando Henrique não soube responder, e aí? E num segundo turno, se não ficar... Eu sou PMDB, eu não quero saber. Me fale no prognóstico da eleição, só em maio, junho do ano que vem. Não, e ele tem postura, né? Ele tem postura de presidente. Olha ele aqui. Tem, sabe? Aquela coisa assim. Tem estatura, tem estatura. A SPC Previdência é a certeza de um futuro tranquilo. É uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Tem a sua sede em Porto Alegre, no Centro Histórico, na Praça Otávio Rocha 65, telefone 51-3228-1999 e o site aspc.com.br. Eu digo aqui sempre, diariamente, quem não tem um plano de previdência complementar, alô, chefe de família, está no absoluto risco. Aí surge a importância da SPC Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Tem que ter um plano de previdência complementar, sim. Alô, chefes de família, tá bom? Te liga, mas te liga mesmo. Vamos adiante? Falando no Grupo Ângelos. Grupo Ângelos, né, minha gente, que é uma referência no país, especialmente no sul do país, por toda a sua dimensão, sua grandiosidade. O Grupo Ângelos tem aí o Plano Ângelos. Olha o 0800 006 6688. Olha aqui. Como você sabe, o Plano Ângelos é o maior e mais completo plano de assistência familiar do sul do Brasil e você pode contar com a excelência e tradição do Plano Bem Seguro para cuidar e proteger sua família e seu patrimônio. Olha só o que faz esse Plano Bem Seguro. Além da assistência funeral completa, disponível 24 horas por dia, o Plano Bem Seguro também garante acesso à assistência automóvel e serviços residenciais, além de seguros para sua casa contra incêndios e vendavais, e mobilidade emergencial para carro, moto e bicicleta. Fim de ano logo aí. Presta atenção, muitos feriados, então viaje tranquilo com o Plano Ângelos Bem Seguro. Conte com a experiência do Prever e garanta o melhor plano de assistência familiar. Acesse www.angeloscom.br e saiba mais. Então tá aí o plano, né? O Grupo Ângelos com o Plano Ângelos, absolutamente, Plano Ângelos Bem Seguro. É um negócio fantástico, dando toda a cobertura para você, especialmente nesse período de férias, tá bom? Então te liga aí que é só coisa boa, tá, minha gente? Muito bem. Fala, Marcos Vinícius de Almeida. Silva, eu quero dividir com vocês aqui uma pequena polêmica de hoje à tarde aí na Assembleia Legislativa, que acho que vai dar bastante o que falar ao longo da próxima semana aí. Por iniciativa de uma colega deputada, a deputada Sofia Cavedon, ela apresentou um projeto desses, projetos honoríficos, a Assembleia Legislativa, 80% da sua produção acaba se resumindo a isso, a dar nome de capital, título de capital gaúcha de alguma coisa, ou capital de alguma pauta, de alguma bandeira, de algum produto, o dia não sei do que, o nome da rodovia, o nome da ponte, né? Infelizmente, a produção legislativa muitas vezes acaba sendo limitada a isso. Então, a deputada Sofia Cavedon apresentou um projeto essa semana não, entrou em pauta hoje, já faz algum tempo que tramita, mas um projeto para instituir Porto Alegre como a capital da democracia e da participação popular. Todos nós entendemos que democracia é um valor necessário e todas as cidades, né, devem zelar pela democracia. Mas o intuito desse projeto, claramente, é se apropriar de uma bandeira política, se apropriar de um conceito, de uma orientação político-partidária que foi bastante difundida pelos governos petistas aqui, né? E tentar dar à esquerda a titularidade como se estivesse ressignificando o papel do que é democracia ou do que é participação popular. Na verdade, assim, um projeto que pouco soma para a capital,
pouco soma para o Rio Grande, mas soma muito para o fortalecimento, ou pelo menos para uma narrativa que seu partido ali apresentava. Hoje à tarde, durante o debate desse projeto, durante essa discussão, de uma maneira muito rápida e perspicaz, a colega Anne Ortiz, junto com outros colegas deputados, do qual me somo também prestando apoio nesse movimento, fizemos uma emenda nesse texto. Já que Porto Alegre vai ser a capital nacional da democracia e da participação popular, botamos uma vírgula, né, vírgula, e da liberdade econômica. Maravilha. Para dar uma chacoalhada. Isso foi motivo de discussão a tarde inteira, porque como a emenda avançou, o projeto entrou para discussão, a deputada Sofia Cavedon agora não pode nem retirar o projeto de pauta mais. Então ela, petista, que apresentou um projeto de lei para tentar ressignificar o sentido de democracia, para ressignificar o conceito do que é participação popular, para tentar dividir os deputados e tentar de alguma maneira aplicar uma pecha naqueles que não votariam no projeto porque sabem do seu intuito ideológico, né? Quem não vota num projeto como esse parece que está sendo antidemocrático, ou não gosta de democracia, ou não gosta de participação. Ela agora está correndo o risco de ser a autora de um projeto de lei, porque vai ficar lá no final do projeto, né? Projeto de autoria da deputada Sofia Cavedon, institui Porto Alegre a capital nacional da democracia, participação popular e liberdade econômica. Foi quase uma travessura, né? Mas algo importante para tentar de alguma maneira deixar um recado claro. A Assembleia pode fazer muito mais pelo Rio Grande do Sul do que dar título disso, dar nome daquilo e fazer homenagem a algumas delas com puro interesse eleitoral para fazer proselitismo do seu grupo político. Então, na terça-feira que vem nós vamos abrir a sessão votando esse projeto que sirva de recado, que sirva de exemplo, aqueles, né, que querem legislar assim de qualquer jeito, fazer projetos meramente simbólicos, e aqueles que querem aproveitar o papel do deputado simplesmente para fazer proselitismo. Acho que a tua posição inicial, ao introduzir o tema, já conceituou bem. Está vulgarizando um projeto de lei. Olha, esse negócio de rotular a capital, que por sinal vai fazer 250 anos, aí sim, o município poderia cogitar de outras coisas muito mais construtivas e positivas, e vai fazer, né? Agora, por favor, quer dizer, a Assembleia abrir um debate e perder uma tarde, quando o mesmo está destacando, com tantas coisas para resolver e construtivas, para melhorar a situação econômica, social, saúde, tudo do nosso Estado, né? Vamos discutir um projeto conceitual sobre cidade da democracia. E tu tem que ver, doutor Paulo, o que é a discussão de quem não queria aceitar a palavra liberdade econômica no projeto, né? Não, de maneira nenhuma, porque deixa muito claro que o interesse do projeto é praticamente dizer assim, Porto Alegre, a capital do socialismo. Era isso que queriam, na verdade, dizer. Quando começou esse debate, então a gente tira da emenda a palavra liberdade econômica e bota a capital do liberalismo, fica adequado? Aí foi a discussão e avançou, mas ela serve, essa discussão, vai ser uma tarde perdida, mais uma tarde perdida semana que vem. Houve um rechaço na hora necessário. Para exemplo, para que a Assembleia Legislativa se foque em temas de maior relevância. Não se vulgarize. Né? E principalmente que deputados como a deputada Sofia, com o respeito que eu tenho à figura dela, a pessoa dela, mas a parlamentar que nesse final de semana, junto com outros movimentos políticos, como os sindicatos municipais de Porto Alegre, se prestou a vaiar, não o prefeito da capital, mas vaiar músicos, vaiar artistas, em protesto tentando uma reposição salarial postura, né? Gigante, num momento de crise extrema, como nós estamos vendo nesse país. Com certeza isso não é respeito à democracia, né? Então acho que eu acho que o rechaço, falta de postura total. O rechaço foi oportuno, mas o que eu, como cidadão, como eleitor, estou vendo a Assembleia Legislativa se debruçar sobre um tema inócuo, tu disseste muito bem, isso não vai trazer consequência, nem melhora, nem piora para coisa nenhuma. Eu me lembro
um provérbio, um dito romano da Roma clássica. Aquila non capit musca. As águias não caçam moscas. Quer dizer, são águias. Os deputados são eleitos para coisas mais sérias. Ficam lá. Se fizer essa defesa o daquilo... rechaço foi necessário e oportuno, mas não estendo muito. Com certeza não. Vamos falar do Chihuahua, hein? Mas merece, né? Merece esse. Que é o Mar na Mesa, né, minha gente? Um dos cardápios mais extensos que contemplam toda a expectativa de quem adora a gastronomia de frutos do mar, estão lá no Chihuahua, comandado pelo João Careca. Essa figura ímpar, né? Esse é outro piloto. Esse é um piloto de frutos do mar. Tem um recado para ti de lá. Eu fui almoçar esses dias, o Rodrigues. Rodrigues? Sim, Rodrigues. Te mandou um abraço. Muito obrigado, gente finíssima. Diz que te conhece há 15 anos. 15 anos, um baita amigão. Gente competente. Rodrigues, né? Rodrigues, muito bem, vamos adiante então, dizendo que o Chihuahua é exatamente isso aí, o Mar na Mesa, tradição que perdura assim como o movimento das ondas do mar. Então nós estamos aí mostrando para todos os nossos telespectadores o maravilhoso, delicioso, saboroso cardápio do Chihuahua, né? Todos os sabores estão aí nesse cardápio. Olha aqui, ó. Avenida Teixeira Mendes, 1216, ali na Chácara das Pedras. Você desce a Nilo Peçanha, quando chega da Homem Company, ali no Laboratório Weiman, entra à direita, antes, portanto, de Iguatemi, evidentemente. Na segunda quadra direita, você está taxiando na frente do Chihuahua. Totalmente novo, confortável, né? Climatizado, uma cozinha esplendorosa, né? Zero equipamentos também, né? De cozinha, maravilhosos. Teleentrega e reservas com a Cíntia, tá? 31056767, 31056767. Ligou, a Cíntia está atendendo e você está dizendo reserva para 4, para 6, para 8, para 2, ok? Ou teleentrega. E, aliás, o motoqueiro lá é civilizado. Seu produto, seu pedido, né, chega perfeito no seu domicílio, porque os motoqueiros lá não fazem prova, né? Porque tem motoqueiro aí que eu vou te contar, hein? Chega com o produto, com a sua encomenda, virado uma coisa, e quando não fazem, coisa pior. Tem que abrir o olho, tem que saber onde é que você está fazendo seu pedido, que nível de motoqueiros estão transportando o seu pedido, hein? Avisa aos navegantes, tá bom? Então, lá no Chihuahua, só motoqueiro de confiança, tá bom? Então, 31056767, fala com a Cíntia, reservas e teleentrega. O site é chihuahua.com.br, tá bom? Tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar, Chihuahua, o Mar na Mesa, comandado por João Careca, esse histórico comandante das caçarolas de frutos do mar. Sabe tudo, o João Careca. Desde os tempos da Getúlio Vargas, há 30, 40 anos atrás, o João Careca, né, comandando toda a gastronomia de frutos do mar na capital de todos nós gaúchos. Quem vem a Porto Alegre quer saber onde é que está o João Careca, que eu preciso comer o melhor peixe, o melhor bacalhau, o melhor camarão. Tudo isso com João Careca, o Mar na Mesa, Chihuahua. Vamos adiante, Jurandir Soares. Sempre gosta de saber a respeito dos Estados Unidos, né? Sim, maravilha. Eles estão preocupados agora com o avanço da China, que pode chegar à América Latina. A China criou uma nova rota da seda, um programa chamado Road and Bolt System, né, que é o cinturão e rota, né, de desenvolvimento, em que eles já têm mais de 100 países envolvidos na construção de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias. Eles vão lá e constroem. E a mesma coisa, lembra do Reino Unido, né? O Império Britânico. O Império Britânico ia na China, na Índia, tomava conta. Construía ferrovia, vendia, fazia, acontecia. A China está mais ou menos no mesmo esquema hoje. E querendo chegar aqui na América Latina. Então, os Estados Unidos mandaram, né, um emissário para cá, essa semana, para dizer que os Estados Unidos estão lá com uma verba de 40 bilhões lá para também fazer projetos aqui, ferrovias, rodovias, infraestrutura, tal coisa, tudo que for preciso aqui para fazer uma integração e uma ligação maior com os norte-americanos. Essa concorrência nos favorece, se for bem aproveitado. Claro, se for bem aproveitada, claro, nós só temos a lucrar. Claro. Porque o que o Brasil precisa, né? Obras de infraestrutura, uma das coisas fundamentais que nós precisamos. Né? Investimentos. Né? Felizmente, nós estamos fazendo muita coisa em termos de ferrovias. Tem que tirar o chapéu para esse ministro, o Tarcísio Freitas, porque o que ele está fazendo em termos de ferrovias
aqui no Brasil, olha, é algo Sabe extraordinário. que se por qualquer ventura Jair Bolsonaro não fosse candidato, ele seria o candidato no lugar do Bolsonaro. E Porque o nome esse aí- dele aparece dentro daquela pesquisa que, E que esse- o mercado fez, né? Que os grandes operadores do mercado, os grandes fundos, né? ele é fizeram, competente, uma acreditam nele Veja a figura quem for, de um estadista. se fosse com- um país sério, qualquer presidente que será eleito em 22 tem que levar o ministro Tarcísio para dar continuidade Sem ao dúvida seu nenhuma, trabalho. porque o que ele está fazendo... E o pior é que a grande mídia, ou a mídia podre, ou a mídia, né? Ela não mostra o que está sendo feito pelo governo federal. Mas Lamentavelmente. ele está É um cantado boicote em absoluto. prosa e verso, ele está reconhecido pelo país todo. Mas essas obras tão lindas, maravilhosas, a prosperidade aí, não vem à tona. Não vem à tona. Vamos falar de vinhos do mundo importador. Você faz um tour pelo mundo dos vinhos quando desfila, né? Quando ingressa nas lojas de vinhos do mundo importadora. Todas com segurança e estacionamento. E todas com atendimento de gente que entende o mundo dos vinhos, tá bom? Gente que sabe lhe dizer, esse vinho é para isso, é para essa carne, é para esse tipo de prato. Então, isso é muito importante. Tem delicatessen, tem acessórios para a sua adega, seu bar. Só que todos os rótulos que você possa imaginar do mundo dos vinhos estão desfilando em vinhos do mundo importador. 3 lojas, tá? Outra coisa, combos, tá? Com composições maravilhosas, com preços lá no assoalho. Todos os pagamentos são com cartões de crédito, todas as bandeiras, parcelamento de pai para filho. Se a compra é um pouquinho pesada, Vinhos do Mundo leva até o seu endereço e não cobra nada, tá bom? E grandes rótulos com descontos de 15%, 25% e 35%. E nesse momento tem uma promoção de 50% em vários rótulos. Quem quiser fazer a sua reserva, né, seu estoque para o final de ano, aí Natal, Ano Novo, praia, é a hora de chegar nas lojas de Vinhos do Mundo Importadora, telefone 3012 8090 e o site é vinhosdomundo.com.br. Eu mostro a primeira loja, que é da Avenida Cristóvão Colombo, 1493, está aí a loja maravilhosa com todos aqueles predicados que eu falo, né? Segurança, estacionamento e atendimento de primeira grandeza. Vamos até a Alameda Alípio César, está aí, 203, bairro Boa Vista, quase esquina Nilo Peçanha. Dali nós vamos ao Menino Deus, Avenida Getúlio Vargas, 1135. O mesmo padrão. E as cores, né, vibrantes de Vinhos do Mundo, né? Essas lojas amarelas, laranjas, né, que já identificam esta marca de primeira grandeza, Vinhos do Mundo Importadora. Então te liga com Vinhos do Mundo Importadora, tá ali, ó, @vinhosdomundo.com, vinhos.do.mundo. Então tá aí, ó. Ou o site vinhosdomundo.com.br e o telefone 51 3012 8090, Vinhos do Mundo Importadora. Passeia pelo mundo dos vinhos, visitando as 3 lojas. Tá bom? Fala, meu amigo. Jurandir, tu que trabalha no Correio, na Guaíba, nós vamos ter agora o renascimento no fim do mês de outubro, início, na primeira quinzena de novembro. Vamos sair um pouco daquela melancolia pandêmica que o Centro Histórico nos trouxe. Eu tenho escritório no centro, né? Tu também trabalha. Com a Feira do Livro que vai ser retomado, né? A Feira do Livro, com seus estandes, seus movimentos, tudo mais ou menos controlado, né? Vai ter menos barraca que o habitual, mas vai trazer vida ao Centro Histórico, em especial na proximidade das nossas atividades. E o Fabrício Carpe Nejar, filho do Carlos Nejar e da Maria Carpe, é o novo patrono. Né? Mas ele é talentoso, o rapaz. Sim, merecida a escolha. O cara, merecida a escolha. É do ramo, é do Merecidíssimo. E é genético. A Maria já foi também patrona o Carlos já eu acho que foi. Eu acho que foi também, já em Priscas. Então é hereditário ali, o talento e o patronato. Mas eu, só para completar, o Correio noticiou esses dias, aproveitando esse viés literário, poético literário, que o lançamento da candidatura do Luiz Coronel. Ah, sim, para a academia. Para a cadeira 39 da Academia Brasileira de Letras. Eu me dou muito bem com o Luiz, já no outro grupo já também lancei a candidatura do Coisa e lancei o desafio de todos se incorporarem, mas
temos que saber quais são os atuais detentores acadêmicos da coisa para fazer um corpo a corpo. Eu conheço o Carlos Nejar, foi meu colega no Ministério Público, vou falar com ele para ser o padrinho do Luiz Coronel, lá junto aos pares, né? Mas eu acho que seria uma hora do gaúcho voltar à academia, já com a morte do Scler e tudo mais. Ficou só o Carlos Nejar. E o Quintana, quando teve sua chance, ele não levantou para ir tomar chá com os velhinhos. Tinha que fazer a visita protocolar lá com os velhinhos para que eles votassem, né, e aprovassem o nome do Quintana. Foi um poeta que merecia ter estado na academia e que não perdeu... Foi feita uma campanha grande a favor na dele época, aqui, mas muito midiática, forte, né? mas ele não levantou da cadeira. Aquele estilão dele que tu conheceste durante anos. Sim, lá. Trabalhei com ele lá no Correio do Povo, lá, grande figura, né? Mas ele, o que eu gostei dele, uma das muitas colocações dele, que ele dizia assim: quanto mais velho eu fico, mais lindas ficam as mulheres. Que espetáculo. Vamos falar de Di Paolo, hein? Di Paolo. O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra no Di Paolo. Olha só. Comida saborosa com essência artesanal. Tudo isso preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. Nossos pratos saborosos são uma volta às origens. Toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de galeta ao primo canto em Porto Alegre, no Boulevard Laçador. Ali é onde também tem um expresso Di Paolo também. Ok? Vamos ver aí a mensagem. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina de la Serra Gaúcha. Vamos adiante então. Ainda uma das últimas notícias aqui é a CPI da Covid, né, lá em Brasília. Amanhã de manhã vai estar imperdível. Sem dúvida. Quem é que vai... Amanhã a praça é nossa. Luciano Hang, né, o dono da van. O Luciano Hang. Se não retirarem o convite dele na última hora, ele é um dos depoentes amanhã. 10 da manhã. Ao que tudo indica é para completar, para botar a cereja no bolo e encerrar a CPI na sexta-feira, que é a data prevista, né, para a entrega do relatório final. Tem um grupo pressionando por conta desse episódio da Prevent Senior, né? Mas eu acho que, inclusive, aqueles que usaram a CPI para tentar atacar o presidente, para tentar se promover, não conseguiram o que esperavam. Então eu vejo também ali há um movimento também torcendo para terminar logo com isso, né? Renan Calheiros, eu acho que saiu pior ainda do que já estava dessa CPI. O Ranolf, né? O Ranolf. Era Júnior. Não, Ranolf Rodrigues. Randolfo Rodrigues, né? Randolfo Rodrigues. É um chato de relógio. Esse é um cara que conseguiu espaço no Jornal Nacional, na Globo News, na Band, sempre. É impressionante, né? Toda hora chamava ele para dar opinião. O cara é de um partido que só tem ele próprio lá. E ele é o cara que lá dava uma opinião, como se fosse uma opinião independente, né, equilibrada, dizendo...
Fez um fiasco, Ô, pagou Marcos mico. Vinícius, Olha, mas sobre a pandemia, o seu relator, Renan Calheiros, ganhou mais uma estrelinha hoje. O ministro Fachin pegou um inquérito da Lava Jato, ainda da Lava Jato, de corrupção e encaminhou ao Procurador-Geral da República, em que Renan Calheiros é indiciado para responder pelo seu 18º processo. Que barbaridade. Agora, hoje... mas é o Aras, né? Não dá para ficar muita expectativa. Não, Mas só é mais um, né? É mais um. mais um. Estou dizendo mais uma estrelinha. Mais uma. Muito bem. Minha gente, vamos embora. O programa se despede. Vem aí o Dois Toques com o Cadu Oliveira em seguida, né? Como acontece há 28 anos, quase 29, sempre ao vivo, das 18h55 às 20h30, nosso programa Atividade. Amanhã, portanto, 18h55, mais uma edição do nosso programa Atividade, ao vivo. Até lá.